9 de maio de 1968, 05:47 min, Base Aérea de Cachimbo, Pará. A névoa matinal ainda cobria as pistas de concreto quando o capitão Arnaldo Figueiredo caminhou em direção ao Embraer EMB 326 Chavante, que o aguardava na extremidade oeste da base. O ar estava carregado de umidade e do cheiro característico da floresta amazônica que circundava completamente a instalação militar, uma mistura de terra molhada, folhas em decomposição e a fragrância doce das bromélias em flor. Aos 34 anos, Figueiredo era considerado um dos pilotos mais experientes da FAB na região norte. Seus cabelos negros, sempre impecavelmente penteados, começavam a mostrar os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Tinha o porte rígido de quem cresceu na disciplina militar, mas seus olhos castanhos revelavam uma inquietação que seus superiores haviam notado nas últimas semanas. Naquela manhã carregava uma pasta de couro marrom, fechada com cadeado, que não largava nem por um segundo. O tenente-coronel Menezes, comandante da base, o acompanhou até a aeronave sem pronunciar uma palavra. Os dois homens sabiam que aquela missão não constava em nenhum livro de registros oficiais. O Chavante, pintado nas cores padrão da FAB, verde-oliva com detalhes amarelos, havia sido especialmente preparado para voos de longa distância. Tanques auxiliares de combustível foram instalados, e todo o equipamento de comunicação de emergência havia sido testado 3 vezes na noite anterior pelo Sargento Oliveira, técnico de manutenção que trabalhava na base há mais de 15 anos. "Capitão", murmurou Menezes com a voz baixa e controlada, "lembre-se de que o senhor tem autonomia total para abortar a missão, se as condições não estiverem favoráveis." Figueiredo assentiu, ajustando o capacete de voo. "Entendido, coronel. Prazo máximo de retorno, 72 horas. Negativo. Se em 48 horas não tivermos contato, consideraremos a missão comprometida." O piloto parou por um instante, como se fosse questionar a mudança de prazo, mas simplesmente guardou a pasta no compartimento especial do cockpit e iniciou os procedimentos de decolagem. O motor do Chavante rugiu, quebrando o silêncio da manhã e espantando centenas de pássaros que dormiam nas árvores próximas à pista. Às 06:15 Minas-Sira, a aeronave desapareceu entre as nuvens baixas que cobriam a copa da floresta, seguindo o rumo noroeste. O tenente-coronel Menezes permaneceu na pista por mais 10 minutos, observando o céu vazio antes de retornar ao prédio de comando. Foi a última vez que alguém viu o capitão Arnaldo Figueiredo com vida. 3 horas depois, quando o piloto deveria ter feito o primeiro contato via rádio, apenas silêncio ecoou pela sala de comunicações. O Cabo Santos, responsável pelo monitoramento, tentou estabelecer contato por mais de 2 horas, testando diferentes frequências e chamando insistentemente por Falcão 1, o codinome da missão. Ao entardecer, quando as primeiras sombras começaram a se alongar sobre a base, o coronel Menezes tomou uma decisão que pesaria em sua consciência pelos próximos 55 anos. Oficialmente, o capitão Figueiredo havia partido em licença médica. Nenhum avião havia decolado naquele dia. Nenhuma missão havia sido autorizada. A verdade ficou enterrada junto com os documentos que foram queimados naquela mesma noite na fornalha do refeitório da base. Maria Helena Figueiredo estava preparando o café da manhã na cozinha de sua casa em Brasília quando o telefone tocou pela primeira vez. Era 11 de maio de 1968, uma sexta-feira cinzenta e fria do outono no Planalto Central. "Dona Maria? Aqui é do escritório do coronel Menezes, da base de Cachimbo." A voz do outro lado da linha soava formal, distante. "O seu marido não retornou da missão no prazo previsto. Estamos investigando." Ela sentiu as pernas fraquejarem. Casada há 8 anos com Arnaldo, conhecia bem os riscos da profissão, mas ele sempre voltava para casa, sempre cumpria os prazos. Era meticuloso, cuidadoso, quase obsessivo com protocolos de segurança. Que missão? Ele me disse que ia para um treinamento de rotina. Houve uma pausa longa do outro lado. "Dona Maria, seria melhor a senhora vir até a base. Mandaremos um carro buscá-la." Nos 3 dias seguintes, Maria Helena percorreu os corredores da base de Cachimbo como um fantasma. Os oficiais falavam em sussurros, evitavam seu olhar, davam respostas evasivas. O coronel Menezes, que ela conhecia das festas militares,
parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Estamos fazendo tudo o que é possível, repetia ele, sempre com as mesmas palavras, como se tivesse decorado uma resposta oficial. As operações de busca continuam, mas Maria Helena não via nenhuma movimentação especial na base, nenhum helicóptero decolando, nenhuma equipe de resgate sendo organizada. Apenas o silêncio ensurdecedor da burocracia militar. Foi o sargento Oliveira quem, numa tarde de chuva torrencial, se aproximou dela enquanto esperava no corredor do prédio administrativo. Dona Maria, sussurrou ele, olhando para os lados antes de falar. O capitão levou uma pasta que nunca vi antes. E o avião tinha tanques extras. Não era treinamento de rotina, não, senhora. Ela agarrou o braço do sargento. Para onde ele foi? O senhor sabe alguma coisa? Rumo noroeste, para a região do Javari, perto da fronteira com o Peru. Mas isso é tudo que posso dizer. Se souberem que falei... O sargento Oliveira se afastou rapidamente, deixando Maria Helena sozinha com suas suspeitas e seu desespero. Durante os meses que se seguiram, ela bateu na porta de todos os órgãos possíveis. Ministério da Aeronáutica, Casa Civil, até mesmo no gabinete de deputados conhecidos da família. A resposta era sempre a mesma. Não há registro de missão naquela data. O capitão Figueiredo estava em licença médica. O doutor Tavares, médico particular de Arnaldo, confirmou que não havia emitido nenhum atestado médico. Mas quando Maria Helena tentou usar essa informação como prova, os documentos hospitalares que comprovariam sua ausência misteriosamente desapareceram. Em setembro de 1968, 4 meses após o desaparecimento, ela recebeu a visita de 2 homens de terno cinza. Não se identificaram como policiais ou militares, apenas disseram que representavam interesses da segurança nacional. A senhora precisa parar de fazer perguntas, disse o mais alto dos 2, com uma voz mansa mas ameaçadora. Para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos. Maria Helena tinha 2 crianças pequenas, Carlos, de 6 anos, e Ana Luísa, de apenas 3. A ameaça implícita não passou despercebida. Durante anos, ela guardou as roupas de Arnaldo no armário, manteve sua escova de dentes no banheiro, deixou sempre um prato a mais na mesa. Esperava. Os filhos cresceram perguntando pelo pai, e ela repetia a mesma mentira oficial. Papai está em missão especial. Vai voltar logo. Mas as décadas passaram. Carlos se formou em engenharia. Ana Luísa virou professora. Maria Helena envelheceu sozinha numa casa cheia de fotografias e memórias. O coronel Menezes morreu em 1987 de infarto, levando seus segredos para o túmulo. O sargento Oliveira se aposentou e mudou para o interior de Goiás, onde vivia recluso, plantando milho e evitando conversar sobre os tempos de base aérea. Em 2010, quando Maria Helena completou 70 anos, ela finalmente desistiu de esperar. Doou as roupas de Arnaldo para uma instituição de caridade. Transformou o escritório dele em quarto de costura e começou a falar no passado quando se referia ao marido. Meu marido era piloto da aeronáutica, dizia para as amigas do grupo de oração. Morreu em serviço há muito tempo. Mas mesmo assim, ela nunca se livrou de uma pasta velha, guardada no fundo do guarda-roupa, cheia de recortes de jornal, cartas não respondidas de órgãos públicos e fotografias de Arnaldo em seu uniforme militar. No fundo do coração, uma parte dela ainda esperava por respostas. 12 de março de 2023, região do Alto Juruá, Acre. João Batista Juca Pereira cuspiu o resto do cigarro de palha e olhou para o céu através da copa fechada das árvores. Aos 58 anos, tinha a pele curtida de quem passou a vida inteira na floresta e sabia ler os sinais da natureza melhor que qualquer meteorologista da cidade. As nuvens escuras que se acumulavam no horizonte prometiam chuva pesada antes do anoitecer. Vamos ter que acelerar, Davi, murmurou para o filho, que caminhava alguns metros à frente, seguindo rastros de queixada que haviam encontrado na manhã anterior. Davi Pereira, de 28 anos, era uma mistura da obstinação do pai com a energia impaciente da juventude. Nascido e criado na floresta, conseguia identificar cada som, cada cheiro, cada movimento suspeito na mata. Era ele quem sustentava a família desde que Juca desenvolver problemas no joelho, caçando e pescando nos igarapés da região. Pai, esses rastros estão estranhos,
disse Davi, parando bruscamente e ajoelhando-se para examinar marcas na terra úmida. As pegadas param aqui e seguem em direção àquela formação rochosa ali adiante. Nunca vi bicho subir por pedras daquele jeito. Juca se aproximou, tirando o facão da cintura para abrir caminho entre as samambaias gigantes que bloqueavam a passagem. O cheiro da mata era intenso naquela parte da floresta. Uma mistura de folhas podres, madeira molhada e o aroma doce de frutas fermentadas que haviam caído das árvores. Pode ser que tenham se assustado com alguma coisa, disse o pai, mas sua voz revelava uma curiosidade que não conseguia disfarçar. Os dois homens seguiram por mais 20 minutos, através de uma vegetação cada vez mais densa. Juca precisou usar o facão constantemente, cortando cipós entrelaçados que formavam verdadeiras cortinas verdes. Borboletas azuis e amarelas esvoaçavam entre as folhas e o som constante de pássaros ecoava por toda parte. Foi Davi quem viu primeiro. Pai, que diabos é aquilo? Entre duas árvores gigantescas, parcialmente coberto por uma cortina de cipós e musgos, havia algo que definitivamente não pertencia àquele ambiente. Uma estrutura metálica, corroída pela umidade e pelo tempo, pintada com cores que o tempo havia desbotado, mas que ainda eram reconhecíveis. Verde-oliva com detalhes amarelados. Juca sentiu um arrepio percorrer a espinha. Em mais de 4 décadas de floresta, jamais havia visto nada parecido naquela região. É um avião, menino, sussurrou, como se falasse muito alto pudesse quebrar algum encantamento. Um avião de verdade. Os dois se aproximaram com cuidado, afastando os cipós que cobriam a fuselagem como uma mortalha verde. A aeronave estava parcialmente enterrada no solo da floresta, com a parte traseira mais elevada e a cabine do piloto quase tocando o chão. Dezenas de plantas haviam crescido através de rachaduras na estrutura metálica, transformando o avião numa espécie de jardim suspenso. Davi circulou a aeronave, examinando cada detalhe. Pai, olha isso aqui. Na lateral da fuselagem, ainda eram visíveis números e letras, mesmo com a tinta descascada e coberta de limo. FAB 41521. E logo abaixo, um símbolo que Juca reconheceu das suas memórias de infância, quando os mais velhos contavam histórias sobre a época dos militares. Força Aérea Brasileira, murmurou Juca, passando a mão sobre as letras quase apagadas. Isso aqui é um avião militar. A cabine do piloto estava parcialmente aberta, com o vidro do para-brisa completamente coberto por uma camada espessa de musgo. Davi conseguiu limpar uma pequena área e espiou para dentro. O que viu o fez recuar imediatamente. Pai, tem alguém aí dentro. Juca se aproximou, o coração batendo mais rápido. Através do vidro limpo, conseguiu ver o interior da cabine. Havia indígeos restos de um esqueleto humano, ainda vestido com os farrapos do que um dia fora um uniforme militar. O crânio estava inclinado para o lado, como se a pessoa tivesse morrido olhando para fora da aeronave. Mas foi o que estava ao lado do esqueleto que chamou a atenção de Juca. Uma pasta de couro marrom, surpreendentemente bem conservada, protegida da umidade pelo ambiente fechado da cabine. Pois não mexe em nada, Davi, ordenou o pai com uma voz firme que não admitia discussão. Isso aqui é assunto para as autoridades. O filho assentiu, mas não conseguiu desviar os olhos da cena. Havia algo perturbador naquele esqueleto solitário, perdido no meio da floresta há décadas, esperando para ser encontrado. A chuva começou a cair quando os dois homens já estavam a caminho de casa, mas nem a água nem o vento conseguiram apagar de suas mentes a imagem daquele piloto fantasma, sentado eternamente em sua aeronave coberta de verde. Naquela noite, Juca Pereira não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em todas as histórias que seu pai lhe contara sobre aviões desaparecidos na época da ditadura, sobre segredos militares enterrados na floresta, sobre pessoas que sumiram sem deixar rastro. Na manhã seguinte, pegou o barco a motor e seguiu rio abaixo até a cidade de Tarauacá, onde foi direto ao posto da Polícia Civil para relatar o achado. O que ele não sabia era que aquela descoberta reabriria um dos mistérios mais bem guardados da história militar brasileira. 3 semanas depois da descoberta de Juca Pereira, uma equipe mista da Polícia Civil do Acre, do Instituto Nacional de Criminalística e da própria Força Aérea Brasileira chegou à região do Alto Juruá. O local do achado
havia se transformado numa verdadeira operação militar, com helicópteros da FAB sobrevoando constantemente a área e peritos forenses trabalhando sob a proteção de uma tenda armada entre as árvores. O coronel Roberto Andrade, designado pela FAB para liderar as investigações, era um homem de 52 anos, magro e meticuloso, que havia passado os últimos 15 anos de carreira lidando com casos sensíveis envolvendo segurança nacional. Quando recebeu a ordem para investigar o achado do Acre, sabia que não se tratava de um acidente comum. A identificação do piloto foi rápida. Os registros dentários confirmaram. Eram os restos mortais do capitão Arnaldo Figueiredo, desaparecido em 9 de maio de 1968. Mas foi o conteúdo da pasta de couro que transformou aquele caso de acidente aéreo numa questão de Estado. No interior da pasta, protegidos por plástico e surpreendentemente legíveis após mais de 5 décadas, estavam documentos que revelavam uma operação militar jamais admitida oficialmente. A Operação Tapir, um programa secreto de monitoramento de atividades guerrilheiras na região de fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. O tenente-coronel Marcos Vinícius Silva, historiador militar designado para analisar os documentos, não conseguiu disfarçar sua surpresa quando começou a ler os relatórios datilografados em papel timbrado da aeronáutica. "Coronel Andrade", disse ele, com a voz embargada, "isso aqui muda completamente nossa compreensão sobre as operações militares na Amazônia durante o regime militar. Os documentos revelavam que o capitão Figueiredo havia sido designado para uma missão de reconhecimento aéreo numa região específica do Vale do Javari, onde supostamente guerrilheiros colombianos estariam estabelecendo campos de treinamento. A missão era fotografar as instalações, mapear as rotas de acesso e, se possível, estabelecer contato com informantes locais. Mas havia mais. Entre os papéis, uma série de cartas pessoais escritas pela própria mão de Figueiredo revelava suas crescentes dúvidas sobre a legitimidade da operação. "Maria Helena querida", dizia uma das cartas, datada de 5 de maio de 1968. "Não posso contar para você o que está acontecendo aqui, mas tenho a sensação de que estamos sendo usados numa operação que vai além da segurança nacional. Há interesses econômicos envolvidos, contratos de mineração, concessões de exploração madeireira. Acho que descobri coisas que não deveria saber." O coronel Andrade ordenou que aquelas cartas fossem imediatamente classificadas como ultra-secretas, mas o tenente-coronel Silva conseguiu fotografar discretamente alguns trechos antes que fossem confiscadas. A investigação revelou também que a aeronave havia sido atingida por disparos de arma de fogo. Perfurações na fuselagem, descobertas após limpeza completa da estrutura, indicavam que o capitão Figueiredo não havia morrido em acidente, mas sim abatido durante a missão. Foi então que o coronel Andrade tomou uma decisão que mudaria o rumo das investigações. Decidiu procurar Maria Helena Figueiredo, viúva do piloto, para informá-la oficialmente sobre a descoberta. Na tarde de 15 de abril de 2023, 2 oficiais da FAB tocaram a campainha da casa de Maria Helena em Brasília. Aos 83 anos, ela havia se tornado uma senhora de cabelos completamente brancos, mas seus olhos ainda mantinham a mesma determinação de quem passou décadas lutando por respostas. "Senhora Figueiredo", disse o coronel Andrade, depois de se apresentar formalmente, "tenho o dever de informá-la que encontramos os restos mortais de seu marido. E tenho algo que pertencia a ele." Maria Helena recebeu de volta uma aliança de casamento de Arnaldo, encontrada junto ao esqueleto, e uma das cartas que havia sido escrita para ela, mas nunca enviada. Quando terminou de ler, lágrimas escorriam silenciosamente por suas faces envelhecidas. "Ele sabia", sussurrou ela. "Ele sabia que ia morrer naquela missão." O coronel Andrade baixou a cabeça. "Senhora, em nome da Força Aérea Brasileira, peço desculpas pela forma como a senhora foi tratada durante todos esses anos. Seu marido era um herói e merecia que sua família soubesse a verdade." Maria Helena olhou pela janela, observando o jardim que Arnaldo havia plantado antes de partir para a última missão. As roseiras que ele havia plantado ainda floresciam todos os anos, cuidadas por ela com dedicação religiosa. "Coronel", disse ela, com uma voz firme apesar da idade, "quero que o senhor me prometa uma coisa,
Quero que a verdade sobre meu marido seja contada, toda a verdade, não importa a quem isso possa prejudicar. 2 meses depois, em cerimônia militar fechada, o capitão Arnaldo Figueiredo foi enterrado com honras completas no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Maria Helena, Carlos e Ana Luísa finalmente puderam se despedir adequadamente do pai e marido que havia partido 55 anos antes. O relatório final da investigação, parcialmente desclassificado em 2024, revelou que a Operação Tapir havia sido encerrada abruptamente após o desaparecimento de Figueiredo e que outros pilotos envolvidos na operação haviam sido transferidos para bases distantes, com ordens expressas de nunca comentarem suas atividades na Amazônia. O sargento Oliveira, já com 89 anos e vivendo num asilo em Goiânia, foi localizado pelos investigadores. Em seu depoimento, confirmou suas suspeitas de mais de 5 décadas. Sempre soube que o capitão não tinha ido fazer treinamento de rotina. Era um homem bom, honesto demais para aquele tipo de operação. Mereceu morrer assim, sozinho na mata. Hoje, uma pequena placa de bronze na base aérea de Cachimbo homenageia a memória do capitão Arnaldo Figueiredo. Mas a verdade completa sobre a Operação Tapir e sobre as circunstâncias exatas de sua morte continuam classificadas nos arquivos militares, aguardando que futuras gerações tenham coragem de desenterrar todos os segredos que a Amazônia ainda guarda em suas profundezas verdes e silenciosas. Maria Helena morreu em paz em dezembro de 2023, 8 meses após o reencontro com os restos mortais do marido. Em sua mesa de cabeceira, os enfermeiros encontraram a última carta que Arnaldo havia escrito para ela, na qual ele dizia: "Se algo me acontecer, quero que saiba que morri tentando fazer a coisa certa. Cuidem das crianças e não deixem que esqueçam de mim." A floresta amazônica devolveu Arnaldo Figueiredo para sua família. Mas quantos outros segredos ainda dormem sob suas copas espessas, esperando o momento certo para vir à tona?